Olá, sejam bem-vindos. Está iniciando mais uma transmissão do Caproci, né? Para quem não conhece, quem chegou aqui agora no canal do São Mais Uniesp, o Caproci é uma capacitação para produção científica que é promovida pela Biblioteca do Uniesp e tem as parcerias da Coopere, que é a coordenação de pesquisa e extensão aqui do Uniesp, e também do projeto de extensão da UFPB Descomplica TCC, tá? E antes de iniciarmos nossa oficina, eu quero dar alguns recados, tá? Então, assim, você ainda pode se inscrever nas atividades. Tem hoje, quinta-feira, próxima semana, tá? Então, você encontra o link de inscrições na bio do Instagram, Biblioteca Uniesp. Então, você vai lá, se inscreve na atividade. Com isso, você garante, tá, o certificado. Quando a gente terminar a nossa capacitação, você recebe o certificado com a carga horária das oficinas, tá bom? E os nossos convidados de hoje, olha só, né? A nossa oficina é a elaboração de relatório acadêmico e científico e conta com os palestrantes Gesiel Ferreira e a Tainá Lobo. O Gesiel Ferreira, ele é bibliotecário e mestre em Ciências da Informação e é colaborador do projeto de extensão Descomplica TCC. Já a Tainá Lobo, ela é graduanda em Biblioteconomia e também é colaboradora do projeto de extensão Descomplica TCC. Eu quero agora convidar os dois aqui para a nossa live. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde a mais uma live, a mais uma oficina do Caproci, né? O Gesiel, já aqui nosso parceiro há várias edições, apresentando aqui o seu conhecimento. A Tainá está estreando, né, aqui no Caproci. Tá bem-vinda, Tainá, ao Caproci. Obrigada. Pronto, pessoal. Vou passar para vocês, tá? Eu vou adicionar os slides, vou ficar acompanhando aqui no chat. Qualquer pergunta eu passo para vocês, ou se vocês estiverem acompanhando, vocês podem responder, tá? E vocês façam perguntas, interajam aqui com a live, porque engrandece ainda mais com a participação de vocês. E lembrando que essa transmissão ficará gravada aqui no canal, no YouTube, na aba de ao vivo. Então, vocês podem acompanhar não só essa, mas todas as lives, oficinas que já aconteceram. Então, você maratona, tá bom? E compartilha com os amigos. Então, já falei demais, vou deixar para vocês agora, pessoal. Fiquem à vontade. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Tainá Pereira Lobo e hoje eu vou iniciar a nossa oficina que vai falar sobre estrutura e normalização de relatório técnico e ou científico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe do Descomplica CCC, pela oportunidade que a Uniesp está nos dando e por essa parceria que já vem acontecendo. É realmente muito gratificante poder participar desse momento. Então, primeiramente, eu vou apresentar a equipe do Descomplica TCC. Ela é da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é coordenada pela professora Alzira Carla e atualmente nós estamos no 7º ano. Ela é formada por 24 pessoas, entre eles estudantes, professores e colaboradores externos. É importante citar também que o Descomplica TCC é um projeto de extensão multidisciplinar. Então, nós temos colaboradores de arquivologia, de biblioteconomia e de letras, por exemplo. Agora vamos à ementa da oficina. Essa oficina vai ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento será apresentado por mim, que eu vou falar sobre a estrutura e a normalização de relatório técnico e ou científico, de acordo com a BNT-NBR 10.719. E o segundo momento vai ser apresentado por Gesiel, onde ele vai falar sobre regras gerais de outras normas da ABNT, que também são utilizadas na padronização de relatórios. Aqui está uma pequena lista de normas da ABNT que são utilizadas em relatórios. Então, nós temos, por exemplo, a 10.719, que é a de relatório técnico e ou científico, mas nós temos também a de citação de documentos, de lombada, de resumo, resenha e recensião. Nós temos a de referências, a de numeração progressiva e a do sumário. Nesse momento, é muito importante citar que as normas da ABNT não são esse monstro de 7 cabeças.
Muitas vezes a gente acha que tem que decorar elas, que tem que aprender ela completa, mas nesse não é o caso. As normas da ABNT foram feitas para serem consultadas. Então, sempre que você tiver dúvida, tiver para fazer algum relatório, por exemplo, ou até mesmo um artigo, é sempre interessante estar sempre consultando ela, deixar ela do lado e estar sempre consultando ela. Como eu disse, ela não é esse monstro de 7 cabeças. E agora vamos ao primeiro momento. Eu vou apresentar a estrutura e a normalização de relatório técnico e ou científico, de acordo com a BNT-NBR 10.719, como já foi falado. Então, o relatório técnico ou científico, ele vai descrever formalmente o progresso ou resultado de pesquisa científica e ou técnica. Ele consiste na descrição de fatos verificados mediante pesquisa ou relato de experiência, constituindo as formas de apresentar e relatar um trabalho científico. É importante citar que essa norma não é objeto dessa norma outros tipos de relatório. Qual que é o ponto importante aqui a ser citado? É que existem vários tipos de relatório. Como eu citei, existe tanto o técnico ou científico, que é o caso dessa norma, mas também existem outros tipos de relatório, como administrativo, de atividades, entre outros. Então, sempre que você vai escrever um relatório, é muito importante você ter um orientador, seja um professor, a coordenação, sempre em busca de um deles para entender qual relatório que você está fazendo, porque a norma ela vai mudar de acordo com esse tipo de relatório. Além disso, é sempre interessante buscar um orientador para poder compreender mais sobre esse relatório. Em casos de pessoal de saúde, por exemplo, a norma que eles vão seguir não é obrigatoriamente a ABNT, pode ser a APA ou a Vancouver, por exemplo. É sempre interessante buscar ter esse diálogo com alguém para compreender melhor. Além disso, algumas instituições, elas têm relatórios específicos, já com determinados padrões. Então, um relatório de dispensa de disciplina, por exemplo, a UFPB, no caso da instituição que eu estudo, ela tem um formato específico que vai seguir alguns padrões da ABNT, mas que não obrigatoriamente vai ser 100% igual. Por isso que é importante você ter noção de qual relatório que você está escrevendo e se já existe um padrão específico. Aqui nós vamos explicar a diferença de relatório técnico e científico. Então, relatório implica em conclusão decorrente de pesquisa, estudo de um problema ou projeto. Apresenta as informações essenciais da atividade realizada. Já técnico implica na peculiaridade a uma arte, profissão, oficina ou ciência. E científico revela rigor científico. Então, vamos começar falando da parte da estruturação em si do relatório. Aqui nós temos a parte externa e a parte interna. É importante citar que todo e qualquer trabalho científico vão ter esses dois momentos, digamos assim, que é a parte externa e a interna. A parte externa, ela é formada pela capa e pela lombada. Esses elementos não são obrigatórios, eles são opcionais. É importante citar isso também. Durante toda a estrutura de um relatório, vão ter eh, elementos que serão opcionais e elementos que serão obrigatórios. Já nos elementos da parte interna, especificamente os elementos pré-textuais, você vai ter a folha de rosto, a errata, o agradecimento, o resumo em língua vernácula, a lista de ilustração, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas, a lista de símbolos. Dessas partes específicas, apenas a folha de rosto e o resumo em língua vernácula, que são elementos obrigatórios. É importante citar, entretanto, que, como eu falei anteriormente, dependendo do modelo que você está seguindo, da estrutura que foi repassado para você, uma capa, por exemplo, acaba sendo um elemento obrigatório nessa situação específica. Então, por exemplo, para a dispensa de disciplinas, geralmente a capa ela é obrigatória nesse momento em específico, mas de maneira geral é um elemento que é opcional. Passando para os elementos textuais, ainda na parte interna, nós vamos ter o sumário, a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais. Todos esses elementos são obrigatórios. Eles são o relatório em si, é onde você vai descrever as suas atividades e colocar conceitos, por exemplo. Já nos elementos pós-textuais, nós temos o glossário, a referência, o glossário, o apêndice, o anexo, o índice e a formulação de identificação. Desses, apenas as referências são obrigatórias. E aí fica uma dica: muita gente tem dificuldade entre apêndice e anexo.
E aí é que entra a questão. Nós costumamos dizer que o apêndice é aquilo que a gente escreve e o anexo é aquilo que é externo. Vamos para a estrutura da parte externa. A capa, como eu citei anteriormente, é um elemento opcional, porém, dependendo da instituição que você está, de quem que está requerendo esse relatório, ele pode acabar virando um elemento obrigatório nesse momento específico. Então, nós temos o nome e endereço da instituição responsável, o número do relatório, o ISSN, se houver, título e subtítulo, se houver, classificação de segurança, se houver. E nós temos também a lombada, que também é opcional. Aqui do lado nós temos um exemplo de como que vai ficar a estrutura da capa. Então, nós temos ainda na parte interna os elementos pré-textuais. Nós temos a folha de rosto, que é um elemento obrigatório e que deve conter o nome do órgão ou entidade responsável que solicitou ou gerou o relatório, o título do projeto, programa ou plano que o relatório está relacionado, o título do relatório, subtítulo, número de volume, código de identificação, classificação de segurança, nome do autor ou autor-entidade, local, cidade da instituição responsável e ou solicitante, e o ano de publicação. Então, no verso da folha também, você vai inserir a equipe técnica, que é algo opcional, e a ficha catalográfica. Aqui do lado, nós temos também um exemplo de como deve ficar. Nós vamos agora para o elemento pós-textual. Posteriormente, eu vou falar mais aprofundadamente sobre o elemento textual em si, já que ele acaba por ser um momento um pouco mais extenso. Então, nós optamos por colocar os elementos pós-textuais inicialmente. Então, nós vamos ter o formulário de identificação, que é opcional, que vai ser justamente uma folha que apresenta os dados específicos de identificação do projeto. O formulário será obrigatório quando não utilizado os dados internacionais de catalogação na publicação, que vai ficar no verso da folha de rosto. Agora vamos para os elementos textuais em si, que como eu falei, é uma parte muito importante. Todos os elementos textuais, eles são obrigatórios e eles vão ser aquilo que vai compor em si o relatório. Primeiro ponto que é importante citar é, se você está fazendo um relatório de estágio, por exemplo, é interessante você começar o relatório paralelamente às atividades que você está desenvolvendo, porque muitas vezes você pode acabar esquecendo uma atividade ou outra, algum acontecimento que foi muito importante, mas que você pode acabar esquecendo. Então, é muito interessante você começar a escrever o relatório paralelamente às atividades que você está desenvolvendo, justamente para que você lembre tudo que aconteceu durante esse período e assim acaba enriquecendo ainda mais o seu relatório. Falando agora sobre a introdução, ela vai ser a apresentação do trabalho com a fundamentação lógica, os objetivos, a justificativa e uma breve descrição das seções do relatório. O desenvolvimento é a parte que nós é a parte em si do relatório, digamos assim, é onde você vai descrever as suas atividades. É a parte principal do trabalho. Ele vai ser dividido em seções e subseções. Posteriormente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa diferença de seção e subseções. Então, vai ter como objetivo apresentar, argumentar e explicar as atividades desenvolvidas no estágio, na pesquisa, no projeto de extensão, etc. E aqui, ainda no desenvolvimento, é importante citar que o relatório cita e descreve as atividades desenvolvidas, pode apresentar a visão do estudante com relação às atividades desenvolvidas. Isso é um ponto que vai enriquecer muito o seu relatório, porque você não vai só descrever as suas atividades, você vai colocar como elas impactaram você como estudante, como um futuro profissional, vai explicar também visões críticas, por exemplo. Então, você pode citar o que aconteceu e pode citar também como deveria ter acontecido, fazer alguma crítica em relação a isso. Então, deve ser organizado por atividade realizada ou por ordem cronológica e pode conter ilustrações como fotos, fluxogramas, entre outras figuras que vão com certeza abrilhantar muito o seu trabalho. É interessante também que cada foto tenha uma breve descrição sobre o que estava acontecendo nesse determinado momento. Então, falando agora sobre as tabelas.
que com certeza vão enriquecer muito o seu relatório. Então, as tabelas são utilizadas para apresentar os dados de forma resumida, oferecendo uma visão geral sobre os dados coletados, e é importante citar que segue as normas ditas pelo Instituto Federal de Geografia e Estatística, a Fundação IBGE. Então, esses são elementos obrigatórios da tabela: o título, topo, o cabeçalho, o corpo da tabela, rodapé e fonte. Devem ser citados no texto, inserindo o mais próximo possível do trecho que a refere e padronizadas conforme o IBGE, como citado anteriormente. Aqui os quadros. Quadros são utilizados para apresentar os dados qualitativos em forma de textos que facilitem a compreensão do fenômeno estudado. Eles devem conter título, cabeçalho, corpo e a fonte. Particularmente, eu adoro tabelas. Eu acho que é uma maneira muito eh, interessante de você simplificar os seus dados, de você simplificar o seu texto em si. Então, você pode colocar conceitos, por exemplo, e uma breve explicação disso. Particularmente, eu adoro quadros. As considerações finais é a conclusão do texto. Então, você deve concluir de forma brilhante. Então, as considerações gerais do relato da atividade responde ao objetivo do relatório, sintetiza a experiência, ressalta a contribuição, seja como sua vida estudantil ou futura vida profissional, e recomenda melhorias para o local. E aqui está um breve exemplo, obviamente um relatório é muito mais extenso, mas aqui está um breve exemplo de como que fica um relatório com a introdução, com o desenvolvimento, com as considerações finais e com as referências. É muito importante lembrar das referências. Sempre que você citar algo, é importante você referenciar. É, formato. Em relação ao formato, é, digamos que, a padronização do seu texto. Então, recomenda-se espaçamento simples para o documento e para a margem. Verso esquerda superior, 3 centímetros e direita inferior, 2 centímetros. Verso direito superior, 3 centímetros, esquerda inferior, 2 centímetros. Se você está utilizando o Google Docs, por exemplo, eu acredito que no Word seja igual, você vai basicamente colocar 3, 2, 3, 2. Eu acabei decorando isso de tanto que eu já fiz. No Google Docs é sempre isso que você vai utilizar, não tem muita diferenciação não. E aí recomenda-se, quando digitado, fonte tamanho 12 e tipo de fonte padronizado para o todo o documento. Se você começa com a fonte Arial, por exemplo, você continua com a fonte Arial. As citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas, notas e fontes de ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme. Geralmente utiliza-se o tamanho 10. Numeração progressiva. A numeração progressiva facilita a localização de cada um dos textos que compõem, de cada um dos elementos que compõem o texto. As seções primárias correspondem às principais divisões do texto, sendo as seções secundária, terciária, quaternária e quinária as subdivisões das seções. A numeração ordena as seções e o conteúdo do texto, organizando-os do geral para o específico. E aqui do lado está um breve exemplo. Você coloca 1, 1.1 e assim em diante. Regras gerais de apresentação. Título com indicação numérico, que ocupem mais de uma linha, devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. E aqui novamente está um exemplo ao lado. Regras gerais de apresentação ainda. Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se de recursos de negrito, itálico ou sublinhado e outros no sumário e de forma idêntica no texto. E aqui novamente está um exemplo. Então, quando a sua seção, elas vão ter várias subseções, é sempre interessante você ter essa diferenciação, utilizando negrito, itálico, entre outros, para poder fazer uma diferenciação mais fácil, mais visual. Os títulos têm indicativo numérico, listas como, por exemplo, listas de ilustração, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário, referência, glossário, apêndice e anexo devem ser centralizados, não numerados e grafados com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Aqui falando sobre o sumário. A
palavra sumário deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada para as seções primárias. Recomenda-se que a subordinação dos itens do sumário seja destacada com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento. Os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhadas à esquerda, conforme a BNT-NBR 6024 de 2012, que é a denumeração progressiva, e aqui ao lado está novamente um exemplo. Os títulos e os subtítulos, se houver, sucedem ao indicativo das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. A paginação deve ser apresentada à margem direita. Os elementos pré-textuais não podem conter no sumário. E agora vamos para o segundo momento, que será apresentado por Gesiel. Boa tarde, pessoal. Tainá, chegou muito rápido o meu segundo momento. Parabéns. A sua desenvoltura está sendo bastante elogiada, inclusive lá no chat. E aproveito a vocês que estão lá acompanhando aí no YouTube, façam suas perguntas, deixem suas dúvidas e elogios também, principalmente agora nesse segundo momento, tá? Não gastei tudo só com o Tainá, não. Mas parabéns, Tainá. Perfeito. Muito bom de ouvir você. E aproveitar também, dar uma boa tarde a todos e todas e agradecer novamente pelo convite de estar aqui com vocês em mais uma oficina do Descomplica, esse projeto de extensão maravilhoso, capitaneado pela professora Alzira Carla, e que a gente tem muito gosto e muito prazer em participar. Eu estou aqui na UFCG, Centro de Educação e Saúde, no campus de Cuité, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre as apresentações das regras gerais e de outras normas da ABNT que também são utilizadas para elaborar e também padronizar os relatórios acadêmicos e científicos. Vai ficar uma missão um pouco mais difícil, porque depois de Tainá, né, mas vamos tentar, certo? Então, o resumo em geral. Segundo o NBR 6028 de 2021, o resumo em si é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um dado documento. Não tanto quanto no nosso exemplo ao lado, onde o professor pediu um resumo e o cidadão fez um resumo muito resumido. Não é bem nesse sentido. Mas fazer é mais indicado, fazer resumos informativos, onde você coloca as finalidades do trabalho, a metodologia que você utilizou, você ou a equipe, né, utilizaram, mostra também os resultados e as conclusões às quais chegaram, dispensando para quem lê o seu resumo ter que ver o trabalho original como um todo para encontrar essas informações. Eu ainda acrescento que um bom resumo, ele é um bom trabalho de marketing para o seu trabalho. Se vocês fizerem um bom resumo, um resumo bem informativo, vocês vão atrair a atenção de outros pesquisadores e, se for no caso de um relatório técnico, também explicitar bastante para a equipe técnica do que você está se referindo naquele trabalho, certo? Dentre as regras gerais de apresentação, como a Tainá também já falou, a gente destaca ainda, deve ser composto de um parágrafo único, deve ser apresentado de forma concisa, conforme as suas características, convém utilizar o verbo na terceira pessoa, como, por exemplo, analisa, objetiva, estuda, e aí fica uma dica do Descomplica para vocês. Anotem esses verbos, né, na terceira pessoa, que muitas vezes quando a gente está escrevendo, produzindo, acaba não tendo essa lembrança. Então, faça uma anotaçãozinha no seu celular, no seu tablet, ou até mesmo na sua caderneta de pesquisa, e deixe alguns desses verbos já lá anotados. Analisa, objetiva, estuda, ou analisa, objetivo, estuda, se você estiver tratando no plural. É bom evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Então, a depender do tipo de resumo que vocês estejam fazendo, símbolos e contrações não são adequados, a depender da área de trabalho de vocês. Fórmulas, equações, diagramas, entre outros, tá certo? Que não sejam absolutamente necessários. Então, se for necessário, pode utilizar. Mas, Gisele, eu queria utilizar mesmo assim.
veja aquilo que a gente falou anteriormente. O resumo tem que ser o mais informativo possível e que tem que ter clareza no que está demonstrando para os leitores. Óbvio que vocês devem utilizar as palavras-chave, mas utilizar as palavras-chave antecedendo a expressão palavras-chave, e as palavras são separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. E aí alguém lá no chat já deve ter colocado aí no YouTube, ou iria colocar. Qual o número mínimo e máximo de palavras-chave? Aí vai depender muito de um bom senso que vocês tenham e também da pesquisa a qual vocês estão participando. No mínimo, 3 palavras-chave, dá para dar um bom norteamento do trabalho, e no máximo, 5 palavras-chave. Mas se porventura vocês utilizarem mais do que 5, não tem problema, desde que não fique redundante e desde que não venha atrapalhar a consulta e a leitura desse seu material. E no mínimo, né, pessoal, vamos combinar 3 palavras-chave. Lembrando que as letras iniciais são em minúscula. E aqui nós temos um exemplo, né, de palavras-chave, a gente coloca a expressão palavras-chave, 2 pontos, gestão da informação, ponto e vírgula, aprendizagem, ponto e vírgula, organização aprendente e ponto. Todas com a primeira palavra com a inicial com a letra minúscula. O resumo, quando não estiver contido no documento, ele deve ser precedido pela referência. E aqui há uma questão que acontece muito na academia, né? Tem muitos trabalhos quando a gente participa de banca que a gente vai ver e o resumo está lá em cima, a referência do trabalho e vem o resumo. Sendo que esse resumo já está dentro de um trabalho de TCC, né? Então, se ele está contido no documento, seja dissertação, monografia, etc., não há necessidade de ter a referência. Agora, se ele está fora, à parte, como muitas vezes vocês já submeteram ou irão submeter para revistas, só aquele resumo, ou para eventos, congressos, etc., aí você coloca a referência lá em cima, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de um resumo informativo, né? Parágrafo único, espaço simples, as palavras-chave, tudo certinho, tá bom? Outro recurso que se utiliza muito, e esse dá muita discussão, é a questão das citações, né? Então, nós temos a expectativa e a realidade. Muitas vezes a gente cai no excesso de marcar tudo como importante, até porque a gente entende que as citações são importantes para o trabalho. E, de fato, são, mas não quer dizer que seja tudo. As citações, elas devem complementar aquilo que você está escrevendo, que você tem como um pensamento de trabalho. E aí, a norma diz que a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, como forma de sustentar hipóteses, reforçar uma ideia ou ilustrar um raciocínio, ok? Copiar a ideia do autor e não citar a fonte é plágio, tenham muito cuidado com isso, não caiam nessa tentação. E vocês podem dizer, não, mas eu não citei exatamente como estava no original. Eu já peguei essa citação de um outro site, de uma outra fonte. Pessoal, muito cuidado com as fontes que vocês utilizam. Sigam sempre as fontes que são norteadas pela instituição, pela sua orientadora, pelo seu orientador, ou detenham-se a pesquisar em sites confiáveis, como o portal periódico da CAPES, o repositório institucional da sua instituição. A biblioteca na qual você está inserido, né, que atende aos cursos da sua instituição, ela é o melhor canal para orientar você a buscar as melhores fontes. Não faça uma citação sem antes analisá-la, não coloque uma citação por colocar no seu trabalho, e evite o uso excessivo de um mesmo autor, certo? Lá no chat também alguém vai dizer assim, mas na minha área de pesquisa só tem 2 autores principais. Ok, ótimo, você pode citar somente esses 2 autores, mas será que ninguém mais nesse mundo todo, ou fora desse mundo, usou esses mesmos autores e fez citações dele também? Será que você não está deixando passar a oportunidade de pesquisar mais um pouquinho, de encontrar outras fontes, e está ficando apenas com aquelas 2 fontes que você até então encontrou? Vale deixar essa reflexão no ar para vocês, tá bom?
Então, sempre há a possibilidade de encontrarmos mais fontes e mais autores, tá bom? E aí, quais são os tipos de citações, né, que são utilizadas e são feitas no nosso cotidiano acadêmico? Tomar uma aguinha aqui, porque eu falo um pouquinho demais. Um dos tipos de citação é a citação direta, certo? É aquela que faz a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, tá bom? Há também a citação indireta, que é a tradução da ideia do autor com as suas palavras / termos adequados e que não fujam da escrita científica, e também a citação de citação, a qual é uma citação direta ou indireta de um texto cuja fonte original você não teve acesso. Você já está utilizando aquela fonte que está sendo citada por um outro autor, por uma outra pessoa, que não o autor da fonte original. Tá certo? Mas vamos entender melhor cada um dessas. Regras gerais de apresentação dessas citações. Para a apresentação do autor no início do parágrafo, citação indireta. Então, aqui ao lado vocês vão ver um exemplozinho. Para a apresentação do autor, dos autores, no final do parágrafo, se for citação indireta, é desse jeito. Atentem que, quando se fala de citação indireta, um elemento não aparece aí junto do nome e do ano. E que elemento é esse, pessoal? Vocês perceberam? Será que vocês podem me dizer aqui no chat que elemento é este que está faltando na citação indireta? E eu vou esperar um pouquinho lá no chat, porque nós estamos tendo um delay e eu quero ver as respostas. Vamos ver aqui se vai aparecer no chat. Eu já estou lá no YouTube acompanhando vocês. Vamos ver. Qual elemento está faltando lá, pessoal, nas citações indiretas? Já que eu tenho o nome do autor e o ano. Estão tímidos? O que está faltando é exatamente o número da página. Já que a citação é indireta, ela não vai conter o número da página, só o autor e o ano, ok? Para a apresentação do autor no início do parágrafo, quando a citação for direta, ou seja, exatamente como eu tirei lá do texto, eu tenho esse formato de colocá-la no início da citação, com o nome fora dos parênteses, ano e página, ou no final, colocando o nome do autor, o ano e a página, todos dentro do parênteses, tá bom? Uma dica do Descomplica TCC para vocês. Padronizem a apresentação das citações de vocês. Então, se vocês optarem por utilizar o nome fora do parênteses, faça assim para todas as citações. Se optarem por utilizar dentro do parênteses, faça assim para todas as citações, tá? E quanto ao número de autores? 1, 2, 3, 4, 5, 20. Vamos lá. Quando for um autor, a ordem já está aí, né? Como você indica. Dentro ou fora dos parênteses. 2 autores, dentro ou fora do parênteses, sendo que dentro do parênteses separado por ponto e vírgula e fora do parênteses com o i. 3 autores, dentro do parênteses, ponto e vírgula, fora dos parênteses, primeiro autor, vírgula, segundo autor e terceiro. E se vocês estiverem citando alguma fonte que tenha mais de 3 autores, aí nós vamos utilizar a expressãozinha et al, e quer dizer e outros, tá certo? Você vai sempre colocar o nome do primeiro, a expressão et al, ano e página, dentro ou fora do parênteses, tá certo? A citação direta, se ela for curta, né, ela tiver até 3 linhas, ela vai ficar contida entre aspas duplas, como nós temos aqui esses 2 exemplos, tá? No primeiro exemplo, a gente colocou o autor fora do parênteses, no segundo exemplo, o autor dentro do parênteses, tá? Os autores, desculpem, tá? Lembrando, até 3 linhas, vocês deixam entre aspas duplas. E como é que eu vou saber que tem até 3 linhas? Quando você estiver digitando dentro das margens, que está ainda falou lá atrás, 3322,
Se na digitação der até 3 linhas, citação direta entre aspas. Se for uma citação longa, que passa das 3 linhas, aí vocês vão ter que observar o seguinte: não vai ter mais as aspas, a letra vai ser uma letra menor do que a utilizada no texto, o espaçamento vai ser simples e vai se recomendar o recuo de 4 centímetros a partir da margem esquerda, como está aqui nesse segundo exemplo, tá certo? E o autor pode vir ao final ou ao início, vai depender muito do estilo de escrita de vocês. A citação indireta, nós temos aqui um exemplo. Vocês vão ter lá toda a parte do texto, que pode ser um parágrafo, 2 parágrafos, enfim, e vai sintetizar esta ideia que o autor apresentou na citação, mesclando com o entendimento que vocês estão tendo do seu trabalho, do seu estudo. A citação indireta, ela deve prevalecer quanto à direta. Qual é a melhor? Eu uso mais essa ou aquela? Não há uma definição do que é melhor ou não. É o que você, ao longo da construção do seu texto, vai percebendo como interessante para construir a informação que você está fazendo. Eu costumo particularmente mesclar diretas, indiretas, citação de citação, tá? A depender muito do tipo de trabalho, de conteúdo que eu estou estudando e produzindo. Então, não fiquem preocupados se o trabalho de vocês tiver mais de um tipo ou mais do outro, certo? O que precisa ter é uma clareza, uma construção bem interessante do seu trabalho e que, para quem ele está sendo feito, tenha entendimento, né? Chegue às pessoas certas. Desculpa aqui que eu cliquei mais de uma vez. Vamos lá. A citação de citação só se deve fazer o uso de tal citação em casos especiais. Vamos lá ver. Devem ser utilizadas quando o pesquisador quiser fazer uso de fontes mais antigas, a exemplo de livros impressos de difícil acesso, né? Então, muitas fontes vocês podem não terem mais acesso, muito embora eu sugiro que vocês tentem. Enquanto bibliotecário, eu dou esta dica, né? Tentem chegar às fontes originais, muito embora talvez não seja possível, mas tentem. Deve ser indicada a autoria ou a primeira palavra do título, data, página do documento original, se houver, a expressão latina apud, a autoria ou a primeira palavra do título consultado, data da obra consultada e a página da fonte consultada, onde consta a informação. Expressões latinas sempre, pessoal, deixe em itálico, né? Então, vamos aqui o exemplo do apud, que é citado por, conforme ou segundo. Apud vai significar citado por, conforme ou segundo. Então, neste exemplo, nós temos Silva, 1983, página 25, apud, ou citado, ou conforme ou segundo, Abreu, 99, página 3. Ressalta que. Então, eu estou dizendo, né, que eu tive acesso à obra de Abreu, que citou Silva, certo? Por isso que eu estou mencionando Abreu, 1999, que é um ano mais recente do que o 83, porque foi a fonte que eu tive acesso. Do mesmo jeito, no segundo exemplo, né? George, 72, apud, Nardi, 93. Tive acesso à obra de 93, na qual citou uma obra de 72, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube. Vocês não responderam lá a minha pergunta, mas tudo bem, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Vamos seguir. Lembrando, pessoal, que vocês não esqueçam de seguir o canal Uniesp Centro Universitário e também de deixar o joinha para esta oficina. Tanto vocês que estão agora ao vivo com a gente, como vocês que estão assistindo em um outro momento. Então, por favor, siga o canal e deixe o joinha. Documentos não paginados, a gente pode também utilizar, fazer uso deles, e agora? Claro que pode, certo? Todas as fontes que vocês tiverem acesso, elas podem ser utilizadas e podem ser citadas, observando-se alguns elementos e alguns critérios para que vocês possam fazer com que outras pessoas cheguem até esses documentos também. O exemplo de um documento não paginado.
Para citações diretas de documentos não paginados, convém que se indique a localização do trecho citado, conforme consta no documento. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Uma legislação, Brasil 99, capítulo 5, artigo 99, inciso 1º, não tem número de página, mas eu estou dando uma localização desta informação. Congo Montoya, 2009, local 264, é o que constava lá na página do documento. Ou ainda outro exemplo, cidade, reticências 2009, 9 minutos e 41 segundos. Isso indica que com certeza foi um vídeo, pode ter sido passado pelo WhatsApp, pode ter sido visto no Instagram, pode ter sido visto no YouTube, no canal da Uniesp, enfim, certo? Então, tem sempre como você deixar pistas para que as pessoas cheguem até a fonte e a informação que vocês utilizaram. Quando se tratar de autor e entidade, pessoa jurídica, evento, instituição, organização, empresa, comitê, comissão, etc. A gente utiliza o nome Universidade, entre colchetes, a reticência, ou o nome Universidade Federal da Paraíba completo. Eu sempre gosto de utilizar desta forma, por extenso, porque aí vai um macetezinho. Eu vou ganhando mais caracteres, eu vou escrevendo mais, meu trabalho vai ficando mais encorpado. A mesma coisa para organizações, como o Comitê Reticências 2023 ou Comitê de Ética e Pesquisa 2023. Nas referências, que são um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual, conforme a BNT 6023, 2018, nós vamos ter elementos essenciais que compõem as referências. Quando se trata de livros, eu digo que os elementos essenciais estão na nossa mão, estão na palma da mão. É o autor, o título, o local, a editora e o ano, certo? Você tendo esses 5 elementos, vocês já conseguem fazer uma boa referência de um livro. Autor, título, local, editor e ano, certo? E é o que é o elemento base, quando se trata de livros. Existem outros elementos que vocês podem acrescentar, sim. ISBN, coleção, volume, tomo, etc. Edição, entre outros. Lembrando que, quando você fizer recurso de utilizar o ISBN em uma referência de um livro, você deve fazer isso com todos os outros, para não fugir da padronização que falamos lá atrás. Um trabalho bem feito, acadêmico, bem apresentado, ele está todo padronizado. Ele facilita a leitura e o entendimento das pessoas que vão chegar até ele. Tá? E aí está a questão dos elementos complementares que eu acabei de falar. Título original, ISBN, horário de acesso do documento, número do DOI, etc. Utilizou na primeira referência, utilize em todas as demais. Regras gerais de apresentação, desse modelo aqui ao lado, vocês vão ver um formato, um exemplo de uma página de referências. Lembrando que não se coloca mais a palavrinha bibliográficas. No meu tempo, que não é um tempo tão longínquo assim, tão distante, como diz Schreck, a gente utilizava referências bibliográficas. Porque nesse tempo não tão distante, a gente não tinha muito acesso a referências não bibliográficas. Então, fazia sentido deixar o nome referências bibliográficas. Hoje não faz muito sentido. Se eu estiver numa banca e pegar esse trabalho, essa folha e tiver referências bibliográficas, eu vou entender que não tem uma fonte sequer que não seja bibliográfica no trabalho. Tá bom? Elas são elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples também. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Ao optar pelo uso de elementos complementares, como eu falei agora há pouco, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo. Tá? Para documentos online, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em, e a data de acesso, precedido da expressão acesso em. E aqui eu quero deixar uma dica do Descomplica para vocês, que o coleguinha, o amiguinho de vocês, passou uma referência eletrônica para vocês do trabalho de um artigo de alguma coisa. E ela era, exemplo, 2015, 2016.
o ano que ela foi acessada. Inadvertidamente, vocês replicam essa mesma referência no trabalho de vocês agora em 2024. Pergunto, vocês não tiveram a curiosidade de acessar aquele site, não? Vocês não tiveram a curiosidade de ver se aquele site ainda está ativo, se ainda está vigente? Então, muito cuidado. Quando vocês colocarem materiais de referências eletrônicas, tenham o mínimo de cuidado de fazer o acesso. É muito estranho a gente, em 2024, ver nas referências de vocês materiais onde diz que o acesso foi em 2020, 2022, 2016. Tá certo? Então, fica a dica do Descomplica aí para melhorar a nota de vocês também na defesa. Ainda sobre as regras gerais de apresentação, a referência é ordenada em uma única lista, deve ser padronizada quanto ao recurso tipográfico e a adoção de elementos complementares, como a gente já falou. O recurso tipográfico, se você utiliza negrito, vai utilizar negrito em tudo. Se utiliza itálico, é itálico em tudo, e sublinhado, é sublinhado em tudo. Exemplo, o título do livro é em negrito, mas você pode usar ele itálico ou pode utilizar ele sublinhado. Se optar por itálico ou sublinhado, vai utilizar isso para todos. Título das revistas do mesmo jeito. Se utilizar negrito é negrito, itálico é itálico, sublinhado é sublinhado. Não façam a salada mista, né, banana, uva, pera, enfim, não façam. Então, não use sublinhado para um tipo, negrito para outro e itálico para outro. Não. É um tipo só. Ok? Vamos lá. As referências que são mais utilizadas no âmbito acadêmico, que vocês já devem saber, mas o Descomplica TCC traz para vocês também. O campeão, que deve ser, né, acredito eu, que é o livro, certo? Então, lá no livro, mãozinha, 5 elementos básicos, vocês conseguem fazer uma boa referência, tá? Parte de um livro, além da mãozinha, dos 5 elementos básicos, vocês vão ainda, né, colocar o sobrenome e nome do autor da parte do livro que você está citando, o título da parte do livro e o subtítulo, se tiver, e a expressãozinha IN, 2 pontos. E aí sim a referência da obra como um todo. Lembrando que quando se for parte do livro, é importantíssimo que você faça uma descrição física da parte, tá? Que é dizer se é um capítulo, qual é o capítulo, e a página que começa e a página que termina aquela parte do livro que você citou, certo? Trabalhos acadêmicos, né? Monografias, dissertações, teses, e aí eu faço um desafio, quem está na graduação, né? Eu vou deixar um desafio para vocês pensarem também, mais uma reflexão. Vocês que estão na graduação, quantas teses de doutorado vocês consultaram dentro da área de trabalho de vocês para escrever o trabalho de TCC de vocês? Não precisa dizer isso lá no chat, tá? Não precisa responder. Mas eu já sei a resposta. Tá bom? Então, nos trabalhos acadêmicos, nós vamos ter como elementos essenciais sobrenome, nome, título do trabalho, ok? Subtítulo, se houver, e quase todos eles têm subtítulo. O ano em que foi depositado, o tipo de trabalho, se é tese, dissertação, TCC, artigo, entre outros. O grau, se é uma especialização, um mestrado, doutorado, uma graduação, enfim, tá? E a vinculação acadêmica, local e data da apresentação ou da defesa. E aí embaixo a gente tem um exemplo completo com todos esses elementos essenciais, né, que a gente acabou de falar. Artigo e e-mail eletrônico. Isso aqui está bombando, né? Isso aqui está bombando porque hoje, com a mediação de ferramentas tecnológicas, nada mais viável do que, né, e também vocês estão muito imersos no meio eletrônico também, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é inevitável estarmos mediando comunicação, informação, senão por meio das máquinas, né? Então, é natural que tenha uma explosão de uso de artigos em meio eletrônico. Contudo, vocês precisam ter muito cuidado
nas fontes aonde vocês estão indo buscar esses artigos, né, em e-mail eletrônico, e também ter muito cuidado com as indicações que vocês recebem. Sempre confiram, vejam se a revista ela faz parte de uma instituição pública, vejam se faz parte de um repositório, vejam se foi lá do portal periódico que vocês pegaram, enfim, tenham esses cuidados. Né? Afinal de contas, vocês estão utilizando uma fonte de informação para produzir um conhecimento que leva o nome de vocês. E todos nós que estamos aqui, pela seriedade de estarmos agora às 15 horas e 56 minutos, numa tarde maravilhosa como essa, mostra a seriedade que nós temos e o comprometimento com o nosso curso e com a nossa profissão. Então, não será uma citação mal feita que vai macular o nome de vocês, tá bom? Então, em artigo eletrônico, vocês tenham muito cuidado com os elementos essenciais, dentre eles o que a gente já sempre usa, sobrenome, nome, título do artigo, subtítulo, se houver. Nome do periódico é o que vem em negrito, subtítulo do periódico também, se tiver. Local de publicação, ano e ou volume, número e ou edição, tomo, se houver, página inicial e página final do artigo, data ou período de publicação, e uma coisa muito importante que a grande maioria hoje das revistas tem, é o DOI, né, que é um númerozinho lá de identificação muito importante de vocês colocarem. E ainda uma descrição física, se couber, né, se foi de CD-ROM, se foi online, e aí o disponível em, que é o endereço, e o acesso em, que é a data. Tá bom? Eu demorei mais um pouquinho nesse slide, porque eu achei importante passar essas informações para vocês. Legislação, né? É o que a gente sempre orienta, o máximo de informações possíveis que vocês puderem colocar da legislação, né? O local, se é um país, se é um estado, se é um município, a lei, uma pequena descrição dessa lei, né? Quem é o responsável por ela, o ano, disponível em e o acesso em. Documentos que são de acesso exclusivo em meio eletrônico, né? E aí inclui bases de dados, listas de discussões, programas de computador, redes sociais, certo? Mensagens eletrônicas, entre outras. É sempre importante ter quem é o autor desta fonte, o título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição, local, data, descrição física do meio eletrônico. Aí nós temos o exemplo, e a gente já convida vocês, né, quem já está agora, se inscreveu no canal aqui do YouTube, vá também conhecer o nosso Instagram, podcasts, vídeos lá no nosso YouTube, enfim. Então aqui tem exemplos, né, de referências das nossas redes sociais disponíveis para vocês. Como exemplo, o podcast, Descomplicast 18, Orientação Acadêmica de Segurança na Oratória. Inclusive, lá no Spotify, vocês podem encontrar vários podcasts que vão complementar esta oficina de hoje. Tá certo? Muito, muito bacana. Eu deixo uma dica para vocês que, quando vocês forem fazer a faxina lá do sábado, uma caminhada, alguma coisa, vai lá no Spotify e fica acompanhando os nossos podcasts, que são fantásticos. Inclusive, tem alguns que eu estou participando também. Tá certo? E aí, a cara que nós vamos fazer, com exceção da minha, porque eu não bebo nada com álcool, né? Quando eu lembro que entreguei o relatório, né? Vamos comemorar. Nada mais, nada menos justo do que fazer essa comemoração pela entrega do relatório, do TCC, enfim. Tá certo? Aqui as referências que nós utilizamos, né, e que nós falamos para vocês, lembrando que Tainá disse lá no início, né, não é para ser decorada, as referências, as normas não são para serem decoradas, são para serem consultadas, ok? E agora chegou a hora do quiz. Jason, traga Tainá de volta para o nosso meio e você também apareça para fazermos o quiz com esse pessoal lindo e maravilhoso que ficou conosco até agora.
Chegou? Vamos lá. Traga a Tainá de volta, Dreice. Aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a hora do quiz, Tainá? Vamos, a melhor parte. Então vamos começar o quiz. Primeira pergunta, né? O show do milhão aqui. Primeira pergunta: o que é um relatório? Letra A: documento que descreve formalmente o progresso ou resultado de pesquisa científica e ou técnica. Letra B: documento que registra informações referentes a experiências, processos, métodos e análises. Isso aqui foi dito logo no início. Vamos ver aqui quem foi que prestou atenção. Eu Qual já é a estou lá no alternativa que chat você e dá vendo quem vai certeza? acertar. Vamos lá no chat. Vamos ver. Qual a letra? Letra A ou letra B? Rapaz, o pessoal tá tímido, não tá, Tainá? Hein, Dreice? Tá meio O tímido, pessoal tá pessoal. tímido, acho que não querem se comprometer. Não querem se comprometer e vão perder o prêmio no final, viu? Olha aí, pessoal, perderam a oportunidade, hein? Olha, minha esposa Tereza Corajosa disse letra B. Olha aí. Eu não passei o bizu para ela, não, viu? Ai, ai. E aí, qual será O a pessoal tá resposta? dizendo letra B. B tá ganhando. B tá ganhando por enquanto. O meu aqui deu uma travadinha agora, mas eu acho que a letra B vai ser a campeã, né? Não é isso, Tainá? Tô achando que a letra B é campeã. É, o meu travou aqui. Então, como nós falamos, né, é exatamente isso. É um documento que vai ter um caráter informativo, né? Ele vai trazer o máximo de informações para que o leitor, o pesquisador, a pessoa que venha ter acesso, ele possa saber que método você utilizou, quais as ferramentas, os instrumentos de coleta, quais são as conclusões que você chega àquele trabalho. Então, a letra B aí, né, quem marcou lá acertou. Questão 2. O que deve conter um relatório de forma obrigatória? Né? Vamos deixar bem claro. Forma obrigatória. Letra A. Capa, folha de rosto, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências, anexos. B. Folha de rosto, resumo em língua vernácula, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Ou a letra C. Capa, folha de rosto, lista de tabelas, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Vamos lá no chat de novo, ver. Aqui eu já Novamente, voltei. qual é que vai ganhar Vamos dessa ver. vez? Letra A, B ou C? Vamos ver, vamos ver. Já chegou a letra C aqui de resposta, dona Tereza. Quem mais? Quem mais vai arriscar uma resposta? Arriscaram letra A. Chegou um A, pronto, alguém diferente. E aí, Tainá? E aí, qual que é?
pessoal está entre C e A. Pode falar, dona Tainá. Hum. Bom, pessoal, a resposta, na verdade, é a letra B. Folha de rosto, resumo em língua vernácula, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Esses são os elementos obrigatórios do relatório. Muito bom, muito bom, muito bom. Questão 3. Assinale V ou F, V para verdadeiro, F para falso, para o que deve conter no desenvolvimento do relatório. Então, vamos lá. O que deve conter no desenvolvimento do relatório? A apresentação da conclusão do trabalho, descrição das atividades envolvidas, parte principal do trabalho dividido em seções e subseções e síntese de experiência. A apresentação da conclusão do trabalho, V ou F? Diz aí, Tainá. Para o desenvolvimento do relatório, a apresentação da conclusão, palavra muito importante. Eu acredito que seja F. F. Aí, descrição das atividades envolvidas. Tá claro, né? Verdadeiro. Com certeza, verdadeiro. Muito fácil Parte, essa. parte principal do trabalho dividida em seções e subseções. E você até falou dessa numeração, não foi? Exatamente, verdadeiro. E, por fim, síntese de experiência. Vamos ver lá no chat o que é que falaram. Não, ninguém quis se comprometer nessa, não. Certo? Questão 4. Os títulos das ilustrações, tabelas, quadros, figuras, entre outras, devem aparecer em cima ou abaixo da ilustração. Os títulos. Em cima ou abaixo. Temos as alternativas. Em cima, A, abaixo, B e C não deve ter títulos. E agora? Essa eu acho que quem não foi beber água nem fazer um cafezinho vai acertar. Vou dar só uns 30 letra A, B ou segundinhos. C? E eu lembro que Tainá também mostrou muito bem os exemplos. Até diferenciou tabelas de gráficos. Uhum. De quadros, desculpem. Tabela de quadro. Vou lá 2 exemplos. Vamos lá. Encerrado o tempo. E aí, Tainá? Em cima. Com certeza. Porque em cima já ilustra bem, já dá ideia para quem for observar e ver aquele elemento, o que é que vem abaixo, né, do que trata. Já traz uma informação mais precisa, não é isso? Uhum. E aí, pessoal, vamos já chegando aqui ao nosso final, né? Informando a vocês que esses slides aqui, né, esses slides que vocês estão vendo, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, enfim, eu não consegui apontar para o lado dos slides. Eles vão ficar disponíveis, né, por 15 dias e depois eles expiram. E vocês anotem esse endereço que está aparecendo aí. A gente vai pedir para vocês responderem lá um questionário de satisfação bem rapidinho. E a senha para utilizar após essa pesquisa é relatório 04. Relatório, caixa alta, sem acento, 04. Tá certo? Vocês só vão poder ter acesso aos slides depois que fizer um feedback, que é importante fazer esse feedback, porque ele melhora os nossos materiais, melhora os nossos conteúdos e melhora também a forma que nós trabalhamos para apresentar os materiais para vocês. Então, o feedback é muito importante. E sem contar que isso também vem a somar para os relatórios que a professora Alzira sempre está fazendo para entregar e submeter de novo o projeto lá na UFPB, tá certo? Deu tempo de vocês anotarem, se não der tempo, faça um print agora aí dessa tela, né, e vocês depois entram lá no site, né? E desde já eu agradeço
né, mais uma vez ao convite, uma tarde maravilhosa, prazerosa de passar. Parabéns, Tainá, muito, muito boa mesmo. Foi um prazer ter participado da sua estreia aqui no Descomplica. E deixo o convite para vocês irem lá acessar todas as nossas redes sociais, comentar, curtir, seguir, enfim, tudo. E escutar os nossos podcasts também. Passa a palavra para você, Tainá. Bom, pessoal, foi muito satisfatório poder passar essa tarde com vocês. Eu gostaria de agradecer ao convite da Uniesp, à confiança que a professora Alzira deu de eu poder ministrar essa oficina. É a minha primeira oficina, então todo mundo que assistiu aqui, muito obrigado por ter assistido esse momento, por ter visto esse momento tão um pontapé inicial, digamos assim, nessa minha apresentação de oficinas. Foi muito importante para mim como estudante, como futura arquivista, enfim, gostaria de agradecer novamente e uma boa tarde a todos. Espero que todos tenham adorado esse momento, essa tarde, tenham tido muito conhecimento. Coisa boa. Tainá, tenha certeza que a sua apresentação foi excelente, tá? Por uma estreia aqui no Capro-C, você apresentou de forma sucinta, de forma objetiva, assertiva e calma, né? Encantou, com certeza, a todos que estiveram aqui acompanhando a live, né? Os elogios, né? Não deixo mentir aqui no chat, tá bom? E também o Gesiel, que já aqui um veterano de guerra aqui do Capro-C, tá todas as edições participando conosco, né? Assim, ficamos muito gratos pela sua presença, Gesiel, e mais uma vez está aqui conosco, tá? Apresentando também de forma muito objetiva, didática. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. E do mais é isso, pessoal. Quero agradecer a toda a equipe do Descomplica TCC, que vem também ao longo, né, de várias edições, aqui junto com a Uniesp, com a biblioteca, compartilhando conhecimento, né, que eles produzem. Está aqui no slide, na tela, as redes sociais do Descomplica. Então vão lá, conheçam o Instagram, canal no YouTube, tem podcast. Então estão sempre produzindo conteúdos para, de fato, descomplicar os TCCs de vocês. Então vão lá conhecer o trabalho do Descomplica, tá? E já vou fazer aqui o convite, vou remover aqui esse slide e adicionar o da próxima semana, que também será com o Descomplica TCC. Então, ó, dia 9, tá, do 5, próxima quinta-feira, a nossa oficina será sobre elaboração do artigo científico para TCC, com o Edcleiton e com a Tainá. Thalita Santos, em Sales. Então, sintam-se convidados. Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, tá? O link você vai encontrar na bio do Instagram, Biblioteca Uniesp. Quem perdeu, né, as lives que já aconteceram, então vai lá aqui no canal, tá? De ao vivo, você pode maratonar. Essa aqui, inclusive, também ficará gravada. Se você perdeu algum ponto, alguma explicação, então é só voltar aqui no vídeo que você vai reassistir e compartilhar com os amigos. Pessoal, Gisiel, Tainá, muito obrigado pela, né, de vocês, a participação de vocês. E até as próximas oficinas. E para vocês também, pessoal, tá? Uma ótima tarde e até quinta-feira. Até, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau.